Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Shalom, shalom. Dando sequência então ao sexto episódio deste quadro que nós fizemos, a Hora Catequética, nós vamos falar hoje um pouco sobre a Sagrada Família. Nós passamos o Natal e, a propósito, espero que todos vocês tenham passado um santo e abençoado Natal e vimos o significado desta solenidade tão bonita. Um Deus que se fez homem para redimir a humanidade. Bem, neste próximo domingo, o primeiro domingo, o único domingo, aliás, que nós teremos nesta oitava de Natal, nós o consagraremos à Sagrada Família. A Igreja consagra este domingo à Sagrada Família, o que nos leva ao questionamento: o que a Sagrada Família tem a ver com o Natal? Bom, se não fosse suficiente o exemplo do presépio, né, em que se encontra Maria, José, o menino Jesus, rodeado pelos pastores, pelos reis magos, se esse exemplo não fosse o suficiente, mesmo assim nós poderíamos dizer que a família tem tudo a ver com o Natal. E para comprovar isso aqui, eu trouxe um trecho das cartas às famílias, da Carta às Famílias de João Paulo II, em que o Papa diz o seguinte: o mistério divino da encarnação do Verbo, ou seja, da anunciação do anjo até o nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo, tem, portanto, uma íntima ligação com a família humana, não apenas com uma família em particular, a de Nazaré, mas a de alguma forma com todas as famílias. Analogamente ao que o Concílio Vaticano II afirma que sobre o Filho de Deus, que na encarnação uniu-se de algum modo a cada homem. Segundo Cristo, que veio ao mundo para servir, a Igreja considera o serviço à família um dos seus deveres essenciais. Nesse sentido, tanto o homem quanto a família constituem o caminho da Igreja. Então, aqui, o mistério da encarnação, e o Natal talvez seja a solenidade em que essa encarnação assume liturgicamente o ápice, tem tudo a ver com a família, e especialmente com a família de Nazaré, mas também com todas as nossas famílias. Mais tarde, o mesmo João Paulo II, em uma exortação apostólica chamada Familiares Consórcio, de 1981, disse o seguinte: por meio do misterioso desígnio de Deus, foi nessa família, a família de Nazaré, que o Filho de Deus passou longos anos de vida oculta. Ela é, portanto, o protótipo e o exemplo para todas as famílias cristãs. Era uma única no mundo. Sua vida transcorreu no anonimato e no silêncio em uma pequena cidade da Palestina. Ela enfrentou provações de pobreza, perseguição e exílio. Glorificou a Deus de uma maneira incomparavelmente sublime e pura, e certamente ajudará as famílias cristãs, aliás, todas as famílias do mundo, a serem fiéis aos seus deveres diários, a suportarem as preocupações e tribulações da vida, a serem abertas e generosas às necessidades dos outros e a cumprirem com alegria o plano de Deus para elas. Bem, aqui nós vemos como a família de Nazaré foi importante nos 30 anos em que Jesus manteve-se oculto, ou seja, antes do início de seu ministério na sociedade judaica de sua época. E imbuído desse espírito, toda a liturgia do domingo está voltada à família e sobre os desígnios que Deus tem para a família. Nós sempre falamos da família de Nazaré como um protótipo, como um exemplo para as nossas famílias. E sempre falamos também que a família, como uma unidade essencial da sociedade, tem um papel importante nos planos de Deus. A primeira leitura deste domingo é do livro do Eclesiástico. Não confundir com o livro do Eclesiastes, tá? É o livro do Eclesiástico, que está apenas nas Bíblias católicas. O trecho selecionado pela Igreja diz o seguinte: Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou sobre ele a autoridade da mãe. Quem honra seu pai obtém o perdão dos pecados e acumula um tesouro quem honra sua mãe. Quem honra o pai encontrará alegria nos seus filhos e será atendido na sua oração. Quem honra seu pai terá longa vida, e quem lhe obedece será o conforto de sua mãe. Filho, ampara a velhice do teu pai, e não o desgostes durante sua vida. Se sua mente enfraquece, seja indulgente para com ele e não o despreze. Tu que estás no vigor da vida, porque a tua caridade para com teu pai nunca será esquecida e converter-se-á em desconto dos teus pecados. Aqui existe não apenas um apelo moral
a que os filhos cuidem de seus pais, obedeçam os seus pais, prestem o devido respeito aos seus pais, como também uma promessa. Àqueles que cumprirem o mandamento de honrar pai e mãe, haverá uma recompensa no céu, um desconto nos pecados que praticamos em vida. A segunda leitura é um trecho de Paulo ao Colossenses. Aqui nós temos, já vou adiantando um subtrecho bastante polêmico, mas nós vamos, que tem sido mal utilizado, mal interpretado, mas nós vamos chegar ao sentido desse trecho logo logo. Diz Paulo: Irmãos, como eleitos de Deus, santos e prediletos, revesti-vos de sentimentos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se algum tiver razão de queixa contra o outro. Tal como o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer vós também. Acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, à qual fostes chamados para formar um só corpo. E vivei em ação de graças. Habite em vós com abundância a palavra de Cristo, para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros com toda a sabedoria. E com salmos, hinos e cânticos inspirados, cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, seja tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Esposas, sede submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas igrejas, e não as trateis com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Pais, não exaspereis os vossos filhos, para que não caiam em desânimo. Notem que Paulo aqui diz como deve ser a relação entre filhos e pais e entre os esposos entre si, trazendo para nós importantes lições sobre o funcionamento de uma família cristã. O trecho polêmico que eu citei é este aqui: mulheres, sejam submissas a vossos maridos. No entanto, a leitura isolada é que deixa algum aso a más interpretações. Na verdade, Paulo está falando o tempo todo de reciprocidade. O vínculo que deve unir a família é o vínculo da caridade, o vínculo do amor ao próximo. E esse amor ao próximo não pode faltar do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. Essa submissão aqui está fundamentada na ideia de auxílio, de contribuição, e considerando a relação de reciprocidade, Paulo também diz aos maridos: não trateis vossas esposas com aspereza. Aliás, em outra carta de Efésios, Paulo diz claramente: mulheres, sede submissas a vossos maridos, mas maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Dando a sua vida por ela. Então aqui é uma submissão mútua. E inclusive Paulo exorta os maridos a fazer algo muito mais grave por suas esposas do que a ideia de submissão que está traduzida aqui no Evangelho. Paulo exorta os maridos a uma submissão total, a entrega da própria vida às suas esposas. E por isso é que esse trecho, tirado fora de contexto, vira pretexto para más interpretações, para ideias que colocam o homem como o rei soberano da mulher, o que não condiz, contudo, com a ideia cristã de família. Bom, temos então o Evangelho. O Evangelho deste domingo, ele vai voltar à figura de José. Nós vimos na hora catequética anterior que José foi anunciado pelo anjo acerca da gestação de Maria, acerca de como se dera a gestação de Maria, e por causa disso aceitou-a como sua esposa. Aqui neste evangelho fica mais clara ainda a função de protetor de José em relação a Maria e ao menino Jesus.
Apenas para contextualizar, esse evangelho se centra nos acontecimentos imediatamente subsequentes à partida dos magos que vieram do Oriente para adorarem ao rei dos judeus. Diz o evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículos 13 em diante. Tendo os magos partido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica lá até que eu te aviso, porque Herodes vai procurar o menino para matar. Herodes era então o rei da Judéia. Tá? Ele era uma autoridade que praticamente foi constituída pelos romanos, pelo grande Império Romano que dominava praticamente todo o mundo conhecido naquela ocasião, e os judeus o consideravam um impostor. Como nós havíamos dito em todas as horas catequéticas anteriores, esperava-se que o rei dos judeus viesse da casa de Davi, e Herodes não era da casa de Davi. Ele estava no trono por conta de uma decisão de Roma, uma potência estrangeira, e ademais ele era um idumeu, ou seja, não tinha nada a ver com a descendência de Davi. Por isso que, quando os magos chegam a Herodes falando que a estrela os avisara sobre o nascimento do rei dos judeus, ele ficou furioso. E tão logo os magos vão a Belém, adoram o menino e saem de lá, retornam para a sua terra de origem por outro caminho, é necessário que um anjo do Senhor apareça a José, a fim de lhe dizer que o rei ilegítimo, o rei Herodes, queria matar o menino. E recomenda então que, ordena que José pegasse o menino e Maria e os levasse até o Egito. E assim José faz. Prossegue o evangelho. E José, levantando-se de noite, tomou o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito, e lá esteve até a morte de Herodes, cumprindo-se deste modo o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta, que disse: do Egito chamei o meu filho. Aqui o evangelista Mateus está se referindo a uma passagem do profeta Oséias presente no Antigo Testamento, Oséias 11, versículo 1, que diz o seguinte: Quando Israel era menino, eu o amei e o chamei do Egito meu filho. Aqui também tem uma relação bastante curiosa sobre os acontecimentos do Êxodo, quando o Egito oprimia o povo de Deus e Moisés liderou esse povo de Deus na fuga do Egito. Diz um texto atribuído a São João Crisóstomo: O Senhor, que não guarda sua ira para sempre, lembrou-se dos males que infligiu ao Egito, as 10 pragas, e portanto enviou seu filho para lá, dando-lhe este sinal de grande reconciliação, para que com este único remédio pudesse curar as 10 pragas do Egito e a nação que havia sido a perseguidora deste povo primogênito pudesse ser a guardiã de seu filho primogênito. Então vejam como a nação do Egito, que antes havia afligido aos hebreus, ao povo eleito, tantos castigos decorrentes da escravidão, e por isso mesmo foi castigada por Deus por meio das 10 pragas, a nação do Egito encontra no Natal uma reconciliação com Deus. Antes perseguidora dos filhos de Deus, agora é chamado o Egito a ser o guardião do Filho de Deus. Assim, prossegue esse texto atribuído a Crisóstomo, assim como antes os egípcios tiranizavam cruelmente, agora poderiam servir devotamente, não ir ao Mar Vermelho para se afogarem, mas serem chamados às águas do batismo para receberem a vida. O Evangelho dominical omite a passagem, que será explorada certamente em outro domingo, do chamado Massacre dos Inocentes, e por isso não o leremos aqui. Mas fato é que, enquanto José fugia para o Egito, levando consigo Maria e Jesus, Herodes mandou matar todos os meninos menores de 2 anos nas redondezas de Belém. Mas, voltando então à leitura que nos é preceituada pela igreja, vamos ao versículo 19. Morto Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José novamente, e ainda no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel,
porque morreram os que procuravam tirar a vida do menino. E ele, levantando-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ouvindo dizer que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e avisado em sonhos, retirou-se para a Galiléia. E indo para lá, habitou na cidade que se chamava Nazaré, cumprindo-se deste modo que tinha sido predito pelos seus profetas: será chamado Nazareno. Aqui o Evangelho faz um jogo de palavras com uma profecia de Isaías que dizia que do tronco, ou seja, da árvore genealógica de Jessé, o pai de Davi, nasceria um rebento, uma florzinha, no caso, né? Que na verdade retoma aquela ideia que nós temos explorado tão constantemente aqui, de que o Messias prometido esteve presente em todas as profecias do Antigo Testamento como herdeiro da casa de Davi, profecias estas que se cumpriram no nascimento de Jesus. Bom, ficam aqui duas lições importantes. A primeira, o papel de José. Quando nós confiamos algo que nos é muito caro a alguém, nós devemos escolher a pessoa a quem confiar este objeto ou este tesouro que temos. E José achou graça nos olhos de Deus, porque Deus lhe confiou os dois maiores tesouros de que dispunha: o seu filho unigênito e a mãe segundo a carne, ou seja, Jesus e Maria. Os dois maiores tesouros de Deus foram confiados a José. E José, um homem santo, um homem justo, cuidou daquele tesouro com tamanho afinco que Jesus cresceu em Nazaré durante a sua vida oculta, seguindo não só o exemplo do pai adotivo, como também a própria profissão. E sobre isso, a segunda mensagem importante é da família em si. Nós temos aqui uma família composta por José, por Maria e por Jesus, que serve de protótipo, de exemplo para todas as nossas famílias. E o Papa Paulo VI tem uma lição muito bonita sobre o que significa a família de Nazaré. Bom, diz ele, Nazaré é a escolha em que se começa a compreender a vida de Jesus. Nazaré é a escola em que se começa a compreender a vida de Jesus. É a escola em que se inicia o conhecimento do Evangelho. Aqui se aprende a observar, a escutar, a meditar e a penetrar o significado de tão profundo e misterioso desta manifestação do Filho de Deus, tão simples, tão humilde e tão bela. Talvez se aprenda também, quase sem dar por isso, a imitá-la, ou seja, uma escola de profícuas lições e uma escola na qual devemos nos espelhar. E Paulo VI destaca 3 lições da família de Nazaré. Em primeiro lugar, a lição do silêncio, ou seja, a lição que nos inspira a nos afastarmos deste mundo ruidoso e voltarmos para uma vida espiritual, uma vida interna de oração e de fé. A segunda lição é a lição da vida familiar propriamente dita. Diz o Papa que Nazaré nos ensine o que é a família, a sua comunhão de amor e sua austera e simples beleza, o seu caráter sagrado e inviolável. Aprendamos de Nazaré como é preciosa e insubstituível a educação familiar e como é fundamental e incomparável a sua função no plano social. E por fim, Nazaré também é uma lição de trabalho. Nazaré, a casa do filho do carpinteiro. Aqui desejaríamos, diz o Papa, compreender e celebrar a lei, severa mas redentora, do trabalho humano, restabelecer a consciência da sua dignidade, de modo que todos a sentissem. Recordar aqui, sob esse teto, que o trabalho não pode ser um fim em si mesmo, mas que a sua liberdade e dignidade se fundamentam não só em motivos econômicos, mas também naquelas realidades que orientam para um fim mais nobre. Por isso, as 3 lições da família de Nazaré: a lição do silêncio, a lição da vida familiar propriamente dita e a lição do trabalho. Não por outra razão, muitas vezes dizemos: Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Bom, a partir desse exemplo tão lindo de uma família tão unida, que as nossas famílias sejam inspiradas
por essas 3 lições. Tchau, tchau.